Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Via do Céu com o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos estudando a lição de número 2 do nosso segundo trimestre do ano de 2026, dando continuidade à vida do patriarca Abraão. Nós tivemos a aula 1, a introdução desse trimestre, falando sobre Abraão, e agora na lição de número 2 nós vamos falar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. O textual da nossa lição vai nos dizer: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo número 12, versículo de número 7. A verdade prática vai nos dizer que quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre Abrão, volta do Egito para Canaã. O segundo vai falar sobre as consequências das escolhas. E o terceiro sobre os altares que foram erguidos por Abrão. Para comentar essa aula juntamente conosco, nós estamos recebendo aqui nosso diácono, irmão Júnior. Pai do Senhor, irmão Júnior. Pai do Senhor, professor Daí. E também o nosso professor Leonardo. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. E a nossa lição tem por leitura bíblica em classe o livro de Gênesis, capítulo número 13, versículos 7 ao 18. Então vamos dar início à nossa lição. O primeiro ponto vai falar sobre Abrão, volta do Egito para Canaã. Como nós tínhamos visto na aula anterior, Abrão, ele, ao chegar em Canaã e ver a terra, a fome que havia na terra, e ele desce para o Egito junto com sua esposa e com aqueles que estavam com ele. A Bíblia nos mostra no capítulo 13, onde está a nossa leitura bíblica, que Abrão, ele volta do Egito, e ao voltar do Egito, ele se estabelece junto com o seu sobrinho Ló. E a Bíblia nos mostra que tanto Abrão como Ló, eles tinham sido prosperados por Deus. Abrão, que já era um homem de propriedade, já era um homem rico, já era um homem que possuía, e ele volta com mais posses, mais condição. Ló também, ele volta abençoado por Deus, e os dois se estabelecem ali. Só que há um conflito, porque a terra onde eles estavam não suportava as fazendas de Abrão e de Ló, porque era muitas posses, eram muitos gados, eram muitos animais. Então a gente observa que naquele momento Abrão e Ló se estabelecem, mas começa a ter atritos, começa a ter uma dificuldade onde eles estavam, porque não tinha condição de comportar os dois. E aí a gente vai lembrar do que a gente viu na aula passada, de que Deus, ele chama Abrão e ele dá ordem a Abrão de sair de sua terra e deixar a sua parentela. E a gente comentou que Abrão, ele sai e leva Ló, indo de encontro com aquilo que Deus disse: não faça. E a gente percebe aqui quando Ló, ele começa a se tornar um problema na vida de Abrão. Não porque Ló era uma pessoa terrível, não porque Ló era uma pessoa ruim, não porque Ló, ele era contra Abraão, mas porque Ló, ele estava fora daquilo que Deus decretou para que Abrão fizesse. Então a gente percebe quando se começa essa contenda entre os pastores ali deles, para ver quem ia ficar com o pasto, para ver quem ia ficar com aquele espaço para alimentar as ovelhas de seus senhores. E aí começa-se essa discussão, essa contenda, essa confusão entre eles, e isso gera um desconforto. Só que Abrão, apesar de ter errado, como a gente viu que Abrão, ele não era perfeito, então ele cometia erros, mas a gente percebe uma atitude sábia de Abrão ao consertar o erro que ele cometeu. Porque a Bíblia vai nos mostrar que quando Abrão, ele se depara com essa situação, ele chama Ló de canto e diz: olha, a gente vai resolver isso agora. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você for, eu vou para o lado contrário, mas que não haja mais contenda entre a gente. E Abrão, ele tomou uma atitude que é de chamar muito a nossa atenção, porque a Bíblia nos mostra que Deus, ele prometeu a terra a Abrão. Deus, ele disse a Abrão que daria Canaã a ele e a sua semente. Só que Abrão, ele olha para Ló e ele dá a Ló o direito de escolher para onde queria ir.
de escolher em qual terra queria ficar, de escolher em qual parte da terra queria ficar. Ele diz: você escolhe, você vai, e para onde você for, eu vou para o lado contrário. Mesmo a prioridade sendo dele, por questão da promessa de Deus, por questão de idade, por questão de ser o patriarca, mesmo assim ele disse: vá, você escolhe. A maneira como sabiamente Abrão ele resolve o conflito, ele diminui a tensão que estava havendo entre eles. Ele diz: para onde você for, vá, e eu vou para o outro lado, que não haja contenda, que a gente viva em paz, que a gente viva cada um no seu lugar, viva sossegado, mas você escolhe. E quando nós olhamos a maneira como isso acontece, a gente vê que Abrão ele dá todo o direito de Ló escolher, ele dá toda a liberdade de Ló escolher, e Ló ele demonstra uma falha no seu pensamento, na sua forma de escolher. E muitas vezes Deus ele nos permite até que a gente faça escolhas. Às vezes Deus ele permite que a gente tome decisões. Às vezes Deus ele permite que a gente venha a fazer algo, só que muitas vezes a gente faz isso fora da vontade dele. A gente faz isso sem o seu consentimento, sem estar sendo guiado por Deus. Ló, quando ele tem o direito dessa escolha, a Bíblia vai nos mostrar que Ló, ele não ora, ele não busca a Deus, ele não analisa, ele não pergunta, ele não toma conselho com Abrão. A posição de Ló é olhar para a terra e ver a mais bonita, a mais bem regada, a que está mais verde, a que está mais bela, e dizer: é aquela que eu quero, é para lá que eu vou. Ló ele escolhe pela aparência, Ló ele escolhe pelo aquilo que ele viu. Ele olhou para as campinas do Jordão e encantou ele, e disse: eu vou para lá, é lá onde eu quero ir, porque lá é bom, lá é à beira do rio, é maravilhoso aquele lugar. E foi pelo que viu, pelo que encheu os seus olhos. E a gente vai ver mais à frente que o erro de Ló foi esse. Em contrapartida, quando nós olhamos para Abrão ele toma um rumo diferente. A Bíblia nos mostra que ele vai para o lado contrário, ele vai para uma parte da terra que ela não era tão vistosa, que ela não era tão bela, que ela não era uma coisa de se encher os olhos e dizer: não, aí é uma terra, era algo simples, mas foi onde Deus abençoou. E às vezes a gente olha para as coisas com um ponto de vista humano e pensa: não, mas em tal canto é melhor, de tal forma é melhor, lá é mais bonito, lá é mais próspero, lá é mais belo, lá chama mais atenção. Mas muitas vezes lá não é a vontade de Deus, mas muitas vezes lá não é onde Deus quer que a gente esteja. E muitas vezes o nosso problema é esse: eu olho para aquilo que é mais bonito, mas se Deus não está no negócio, não vai dar certo. Se eu não sigo debaixo da vontade de Deus, não dá certo. Então nós devemos muitas vezes pautar, não muitas vezes, mas todas as vezes, pautar as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes na vontade de Deus. Perguntar a Deus: o Senhor quer que eu faça como? O Senhor quer que eu ande por onde? O Senhor quer que eu me comporte de que forma? Eu vou para onde? Deus ele fala e ele sempre tem o melhor para a gente. A gente olha e vê uma coisa, Deus ele vê por completo, Deus ele sabe o que faz. Então pode parecer mais simples aos olhos humanos, pode parecer mais ali discreto, e me permita lhe dizer, mas há momentos que as coisas que parecem ser boas, que parecem ser bonitas, que parecem ser belas, muitas vezes não vem de Deus. Não que Deus ele tenha coisas péssimas para a gente, mas às vezes aquilo que é muito bonito, que parece bom demais, às vezes vem de Satanás e não vem de Deus. Então é muito atrativo, é aquilo que enche os olhos, porque Satanás ele não aparece de uma forma feia para a gente. A gente tem uma cultura de ver Satanás como uma figura feia, mas Satanás não aparece assim. Satanás ele aparece belo, ele aparece com algo que a gente gosta, com algo que é bom, para que a gente venha a se desvirtuar do caminho de Deus. Então tenha certeza disso. É bonito, é belo, enche os olhos, consulte a Deus, porque se não for da vontade dele, pode ser bonito como for, não dá certo. E a Bíblia ainda diz que onde Ló se estabeleceu, as suas tendas foram até as partes de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai dizer: e os homens de Sodoma, mais especificamente, os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Onde Ló foi parar? No meio de um povo terrível, no meio de um povo que sofreu o castigo de Deus, no meio de um povo que, quando a Bíblia descreve, eles eram terríveis pecadores diante de Deus. Então Ló ele saiu debaixo da vontade de Deus para ir para um lugar terrível. Por quê? Por aquilo que encheu seus olhos.
por aquilo que pareceu mais belo, por aquilo que pareceu melhor para ele. Então que nós venhamos a tomar cuidado nas nossas decisões e sempre tomar o posicionamento de Abraão, porque a Bíblia vai mostrar que quando Ló ele sai, Abraão ele não sai em sequência. Abraão disse, olha Ló, para onde você for, eu vou para o lado contrário. Quando Ló saiu, o pensamento é o que? Abraão diz, arruma as coisas que a gente vai sair. E o que é que Abraão diz? Nada. Ele espera Ló, ele vê Ló saindo, ele vê Ló ao longe e ele espera a voz de Deus. Quando Deus ele fala com Abraão, diz, levanta-te daí e vai para tal lugar. Aí Abraão levanta e vai. Ou seja, esperou a voz de Deus, ouviu a voz de Deus, seguiu aquilo que Deus determinou a ele. Amém? Vamos. Professor, na direção de Deus, até desertos a gente encontra mananciais que Deus provê. Verdade. Deus dá graça, Deus faz prosperar. E Abraão, ele é um exemplo claro disso. Vamos estar indo agora para o segundo ponto, que vai falar sobre as consequências das escolhas, tanto as escolhas de Abraão como as escolhas de Ló. Nosso diácono Júnior vai estar comentando esse ponto. Amém, professor Kaique. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. E pegando aqui o gancho, como o senhor bem explanou, nesse segundo ponto da lição, vai frisar sobre as consequências das escolhas. Toda escolha, ela tem uma consequência, que é a lei da semeadura, professor Leonardo. Sim. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Ele vai ceifar. Então, qual foi as consequências das escolhas de Ló? Aqui na lição vai demonstrar que 4 reinos atacaram Sodoma e Gomorra e acabaram levando Ló também. Olha a consequência. Aquilo que parecia aos olhos de Ló ser bonança, ser prosperidade, mas no fim o que aconteceu? Foi tragédia. Ele foi levado cativo como escravo. Ele e sua família, seus animais, tudo que ele tinha. Custou caro, não foi? Custou caro. Aí o que teve que acontecer? Abraão teve que ir lá e resgatar o seu sobrinho Ló. Olha só o que teve que acontecer. E o que é interessante notar é que mesmo depois disso, Ló ainda permaneceu lá em Sodoma e Gomorra, porque ele, como homem justo que ele era, ele poderia muito bem depois disso pensar e dizer, não, aqui não é local onde eu tenho que estar, porque essa cidade, a Bíblia demonstra e fala que era uma cidade de homens perversos, homens promíscuos, e ele estava vendo o quê? Só a questão da prosperidade, porque também era uma cidade grande, uma cidade que tinha mercados, tinha questões financeiras onde ele iria prosperar, mas, porém, todavia, para um verdadeiro homem justo, para ele ali não era um local onde ele estaria. Ele deveria estar o quê? Um local onde tinha pessoas que adorassem a Deus, o Deus verdadeiro. Sim. Ele poderia muito bem ter voltado e ter conversado com seu tio Abraão, ter se reconciliado, ou buscar outras maneiras, outras cidades, que não só tinha aquelas cidades, mas ele permaneceu ali naquele local, que era um local de maldição, e as consequências dele foram terríveis, a ponto de ele e sua família ter que ser tirados da cidade para não morrerem. Mas aí, o que é interessante a gente frisar para os nossos dias é que nós também devemos ver e aprender com esses exemplos, porque muitas das vezes nós estamos em um local aparentemente aos nossos olhos que são bons, mas tem pessoas ali que estão nos levando para o caminho mau, estão nos incentivando a fazer as coisas más, a nos afastar do Senhor. Então, o que a gente tem que observar é que o que parece ser aos nossos olhos bons, mas muitas das vezes não é. Por isso que nós temos que pedir direção a Deus, que nem fez
que no seu bem falou, Abraão. Abraão permaneceu. Quando Deus confirmou que ele tinha escolhido, foi que Deus renovou a promessa que ele tinha feito em capítulos anteriores, que iria da terra de Canaã. O Senhor renovou as promessas, dizendo para onde ele olhasse, seria para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, seria dado a ele e a sua semente, professor Leonardo. Então olha só que contraste: Abraão, um homem justo, e Ló, um homem justo, mas que um teve uma escolha correta e o outro a escolha errada, e as consequências que tiveram. E o Ló também ainda acabou perdendo a sua esposa, não foi? Que ela também, o coração duro, não é? Desejando Sodoma, olhou para trás. E depois disso ainda teve o episódio com as filhas dele, né? Sim. Olha só, que até hoje, o que aconteceu aquilo até hoje reflete na humanidade aquilo ali. Exato. Olha o que uma consequência má pode fazer na vida de uma pessoa, de um crente, de um servo temente a Deus. Um abismo chamando outro abismo, justamente. Então é isso. Só frisar que nós devemos seguir sempre na direção do nosso Deus, pedindo a Ele orientação, que Ele nos orienta, e devemos andar para os caminhos que realmente agradam ao Senhor, porque, como diz um adágio popular, passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Então, que nós viemos, no caso, andar com morcego, que nós venhamos ser luz e não ser influenciado por essas pessoas. Amém? Amém. Perdão, se me permite. E a Bíblia também declara lá em Provérbios, me falha a memória, a referência, talvez os professores se lembrem, quando o sábio Salomão ele diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas que o seu fim são de morte, não é? Como a aula corrobora sobre esse pensamento. Exatamente, e frisando o que o diácono Vini falou, a gente percebe quando o Senhor diz que, mesmo depois de tudo que aconteceu, Ló, ele escolheu ficar lá. A esposa dele, quando viu a destruição da cidade, a ordem de Deus, não olhe para trás. Ela olha, mostrando que eles não estavam mais confiando apenas em Deus, que eles tinham, na verdade, se distanciado um tanto de Deus e estavam olhando apenas porque é material. Eles tinham saudade, eles gostavam daquilo que os bens materiais lhe ofereciam, e a atitude da mulher de Ló de olhar para trás, na verdade, mostra uma saudade, ou então uma atitude de não querer desapegar daquilo que não agrada a Deus, daquilo que muitas vezes é algo que está nos distanciando. Às vezes não é um pecado, mas está tomando o primeiro lugar de Deus. Às vezes não é algo que é pecaminoso, mas começa a tomar o lugar de Deus. Aí a gente entende que se toma o lugar de Deus, se torna um ídolo, se torna algo que nos desvirtua de Deus, que nos leva para um caminho diferente, que nos leva para uma forma de viver e de andar totalmente afastado da vontade de Deus. Vamos agora estar comentando o terceiro ponto, que vai falar sobre os altares erguidos por Abrão. Nosso professor Leonardo vai estar comentando o terceiro ponto. Amém. Meus irmãos, com alegria vamos meditar nesse terceiro ponto, cujo primeiro subtópico fala: Abrão, um construtor de altares. Nós já vimos aqui com os professores o contraste, não é, a diferença entre Ló e Abraão. Entre Ló a gente vê escolhas erradas e a insistência em escolher mal, enquanto que Abrão, ele continua demonstrando aquele temor a Deus, aquele desejo pela direção de Deus, e a gente vê que as consequências para Abraão foram boas, foram positivas. Além dele ser um homem cheio de fé, como a lição diz, e obediente, Abrão ele era um adorador. Fazia parte da sua vida, do seu costume, do seu caráter, adorar a Deus. E ele fazia isso, não é? A Bíblia demonstra claramente que ele levanta altares para adoração a Deus. Quando ele passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor, ele levantava altares, e nós vamos ver 4 altares levantados por Abrão. Abrão construiu o seu primeiro altar lá em Siquém,
Esse altar que Abraão ele levantou, assim ele ergueu, foi erguido para Deus como uma forma de gratidão pelas bênçãos de Deus sobre a vida dele, a sua direção, o seu cuidado, o seu agir, o seu mover. Era uma espécie de gratidão a Deus também pelas promessas que ele recebeu, não é? E ali naquele momento, ali em Siquém, Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência, ou seja, um local onde Abraão ele estava adorando a Deus pelas bênçãos, pelas promessas, foi o lugar onde Deus fez mais promessas, porque quando a gente agradece a Deus, nós estamos abrindo uma porta para Deus derramar bênçãos após bênçãos. E Abraão ele não parou por aí, ele entendia que adorar a Deus era algo precioso e ele não fazia meramente para que Deus derramasse promessas em sua vida, não, ele fazia isso de uma forma de gratidão a Deus por todo o seu cuidado, sua direção, por lhe guiar, lhe abençoar. E ele também construiu um outro altar em Betel, que significa casa de Deus. Ali ele invocou o nome do Senhor e ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Abraão ele tinha sede pela presença de Deus. Ele buscava professores Kaique, professor Júnior, a presença de Deus aonde quer que ele andava. E ele fazia questão de levantar um altar para ali adorar a Deus, agradecer a Deus e fazer menção ao nome do Senhor. E hoje o comentarista ele nos chama a reflexão, porque ele diz: hoje há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, que negligenciam, que dizem: eu não preciso estar no templo, na igreja, porque eu sou a igreja. Desprezam, enquanto a gente vê Abraão naquele tempo, sem muita tecnologia, em lugares cheios de idolatria, de profanações, mas ali ele preocupado em montar, por assim dizer, um lugar para adorar a Deus. Abraão nos lugares mais hostis, mas ali ele buscando a presença de Deus, a casa, um lugar para congregar a Deus. E o comentarista, ele chama a atenção justamente por isso, porque muitas pessoas não dão valor à casa de Deus, ao templo, acham que congregar é algo ultrapassado, é algo desnecessário, mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Certa vez eu ouvi, e eu creio que os professores também, porque foi um culto de doutrina aqui, onde um pregador, não foi o nosso pastor, foi uma pessoa designada pelo pastor, onde ele disse que a igreja é um batalhão, nós somos soldados de Cristo, e a igreja, o templo, melhor dizendo, ele é o quartel. Não dá para servir o exército, e o professor Júnior vai entender muito bem disso. Não dá para servir o quartel, não é a polícia, o exército, sem comparecer no quartel. Tem que estar no quartel, bonitinho, organizado, é o lugar de treinamento, de formação, tem que estar no quartel. Então, da mesma maneira, nós não devemos negligenciar estar na casa de Deus. E Abraão, ele deu o exemplo onde passava, ele levantava um altar como uma espécie de gratidão e de adoração a Deus. Abraão também ele foi para Hebron, que significa união, depois que ele se separou de Ló, e nesse momento nos lembra, nessa jornada de Abraão, que nós devemos viver em união. Ele estava afastado de Ló, porém ele não estava afastado, professor Caio. Vai para longe de mim, Satanás, eu não quero nem conversar contigo. Não foi dessa maneira. Ele não se intrigou, Não foi uma intriga. Não é porque intriga hoje nasce com coisa tão supérflua, com coisa tão besta, me perdoe a expressão. Mas Abraão não. Abraão, ele em comunhão com Ló, com amizade, sabe como ele foi, ele deixou ele escolher a terra, orou por ele, intercedeu para que Deus não destruísse Sodoma e Ló fosse junto. E Abraão, sendo essa pessoa, carismática e querendo manter a comunhão com o Ló, ele saiu, mas não foi com intriga com Ló. E a Bíblia chama a atenção, aqui o comentarista colocou o Salmo 133,
que o nosso pastor presidente sempre envia para as igrejas, quando ele não pode estar presente, ele envia alguém, o representante do pastor presidente sempre faz menção desse salmo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se o senhor permite Sim. fazer um adendo, a separação de Ló e Abrão, ela serve para manter a união. Parece algo contraditório, Sim, exato. mas a gente sabe que a separação foi devido a confusões, a brigas, a disputas de terra. Então, Abrão ele tomou a atitude de se separar para que a comunhão ela continuasse. Porque se eles continuassem juntos, eles iam perder a comunhão. Sim. E não só se separar geograficamente falando, mas como família, comunidade, ia se separar também. Então a separação foi justamente para manter a união. A gente entende que às vezes a pessoa diz: não, mas eu vou me intrigar. Não vou me intrigar, mas se não está dando para ficar junto no mesmo espaço, separa, mas não perde a união. Separa para evitar a confusão, mas não se perde a união continua a mesma. Exatamente, muito sábia a sua colocação, professor. E é o que acontece, é o que a gente precisa fazer em algumas situações, se afastar para manter a comunhão. É difícil de discernir, porém é algo real e que muitas vezes é necessário e eficaz. E Abrão ele também constrói um outro altar, dessa vez em Moriá, eita, que é o que nós mais conhecemos, não é? Devido à história, né? Um grande milagre aconteceu. Inclusive nosso Senhor Jesus, fazendo menção a esse altar que Abrão ergueu lá em Moriá, ele diz, está lá em João 6, salvo engano: Abrão viu o meu dia e se alegrou. Foi justamente nesse lugar, Moriá, foi o monte onde Abrão ele ofereceu Isaque como sacrifício. Deus naquele momento ele provou a fé de Abrão. Não foi fácil para o patriarca, não foi nem um pouco fácil. Eu não sou pai, o irmão Júnior é pai. O senhor ainda não é não, mas daqui uns dias, né? Chega a bênção, né? Muito tempo. Mas Abrão tendo um único filho, e mais, o filho da velhice, filho da promessa, e Deus disse: olha, eu quero Isaque, tu vai ter que sacrificá-lo. Imagine a dor no coração de Abrão, ter que sacrificar aquilo que Deus deu a ele e que foi conquistado com bastante paciência, por assim dizer, embora que houveram momentos de impaciência, né? Tanto é que Abrão cometeu erros pela sua impaciência, mas imagina a dor de Abraão quando ele monta lá o holocausto, tudo direitinho, a lenha, o fogo, né? Tudo pronto, o fogo não, a lenha. E o filho, né, Isaque, chega e diz: meu pai, eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, tudo pronto, porque eu aprendi com o Senhor a adorar a Deus dessa forma, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abrão, né, sabia a resposta, que era o próprio Isaque. E ele não podia dizer. Professor Leonardo, me permita? Sim. E não é à toa que Abraão vai dizer: Deus proverá. É isso. Por isso que ele é considerado como o pai da fé, né? Ali, o filho da promessa, e Deus pede a ele para sacrificar. E se ele fizesse isso, provavelmente ele ia estar perdendo a promessa, né? Mas ele sabia que Deus poderia fazer ressuscitar, poderia dar mais filhos a ele, mas que a fé dele em Deus era maior do que tudo nessa vida. Amém. E esse é o exemplo que nós temos que ter. Nós temos que amar mais a Deus do que nosso pai, mãe, irmãos, filhos. O amor de Deus ele tem que ser sublime, tem que ser o maior. Por isso que Jesus fala, né? Se alguém amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sim. Não é verdade? Exatamente. E Abraão, ele demonstrou que realmente Deus era o seu alicerce, a sua base e o seu verdadeiro amor. Amém. Muito bem, Diácono Júnior. Isso reforça o caráter de obediência que Abraão tinha. Obediência e fé, porque lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer, não me lembro o versículo, mas ele diz que Abraão tinha fé para que das cinzas, ou seja, depois que Isaac fosse morto pelo fogo, né, que ele fosse carbonizado, que o corpo se transformasse em cinzas, Deus era poderoso para das cinzas o tornar. Isso é fé e obediência. E como o Senhor colocou, não é? Abraão teve essa resposta: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E a gente vê naquele momento um milagre, porque de repente
aparece um cordeiro preso com um chifre entre os arbustos. De onde foi que saiu aquele cordeiro? De onde foi que surgiu? Em nenhum momento ele estava ali. E no último momento de vida de Isaac, quando Abraão ia finalmente sacrificar no sentido literal, aí Deus disse: pare, não faça isso. E quando menos espera, Deus proveu o sacrifício, o holocausto. E naquele momento, Abraão, diante de Isaac inocente, ele edificou um altar, chamou seu filho, amarrou sobre a lenha. Isso demonstrando, né, obediência e fé do patriarca Abraão. Esse professor. Amém, amém. Meus irmãos, vamos chegando ao fim de mais uma aula. Nós estaremos na próxima lição, a lição número 3, estudando sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Esperamos ter todos vocês conosco nas próximas aulas, acompanhando, estando sempre presente. E como a gente havia dito, nós teremos novidades. Estamos agora com alguns convidados. A gente gostaria também de agradecer ao nosso diácono, irmão Júnior, por aceitar o nosso convite, por nos dar essa alegria de estar aqui conosco. A honra é toda minha, agradeço de coração. É um prazer para a gente ter o senhor aqui gravando com a gente, e a gente espera que possam ter próximas oportunidades, e estaremos também com outros convidados, e as novidades estão chegando. Continue ligado, continue sintonizado com a gente, e nós agradecemos a sua presença. Deus abençoe, via do céu para o seu coração.